Fala, família Palmeiras! Que isso, hein? O Verdão tá embalado, meus amigos. Agora, que baita vitória gigantesca. Separei pra vocês aqui o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil. Quero deixar os créditos ao grupo Disney, link na descrição, canal oficial. Vamos conferir aqui, meus amigos, o que os comentaristas falaram. A arbitragem tentou até meter a mão no Palmeiras lá no Monumental, hein? Abre o olho, Verdão. Mas é isso aí, meus amigos. Vitor Roque e Gomes, o xerifão, fizeram os gols aí da vitória do Palmeiras, que poderia ter sim, né, ter sido um placar melhor, mas cara, uma vitória já é um baita resultado, já é uma baita vantagem para decidir em casa no Allianz com apoio da torcida alviverde. É isso, sem mais enrolação. Cara, deixa o seu like e se inscreva, por favor, isso ajuda demais o canal. Ao deixar o seu like, também hype o vídeo, porque isso ajuda com que ele alcance mais torcedores do Palmeiras. Bora conferir então? Vamos lá. Olá, fã de esportes, fim de papo e deu Palmeiras. Deu a lógica, né? Vamos combinar? Porque afinal de contas a gente vem discutindo aqui há muito tempo que esse time do Palmeiras é superior ao River Plate e num nível de superioridade que nem a casa do River Plate poderia fazer diferença. River Plate que nos últimos anos vem realmente sofrendo nos confrontos com equipes brasileiras, tá aí o Galhardo, que dificilmente consegue passar de um mata-mata contra uma equipe brasileira. E aí não é só histórico, aí não são só os números, aí não é só o que tem acontecido recentemente, é o fato do River Plate enfrentar uma das melhores equipes da América do Sul, que hoje ainda contou com o Andréas Pereira, estreando muito bem, dando assistência para o primeiro gol. E um primeiro tempo, assim, se a gente pegar aquele recorte da primeira metade do primeiro tempo, realmente um Palmeiras que foi avassalador, sufocou o River Plate e aí no segundo tempo, claro, recuou e o River teve lá suas oportunidades, conseguiu descontar, mas o Palmeiras traz uma grande vantagem para casa para a próxima semana, coloca um pezinho lá nas semifinais da Libertadores da América. Eu vou abrir essa linha de passe com o Vitor Birner, porque há muito tempo o Vitor Birner vem cravando. Imagina, Palmeiras e River, Palmeiras vai passar. Imagina, Palmeiras e River, Palmeiras é superior. Palmeiras não precisa se preocupar tanto assim com o River Plate. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem? William? Boa noite. Obrigado pela citação. Boa noite ao Léo, ao André. Boa noite. Barra, aos fãs de esporte, toda a nossa equipe que está no Monumental de Núñez, né, onde o Palmeiras, no primeiro tempo, conseguiu mostrar a diferença que há entre as equipes. E eu não falo isso porque é uma questão, o time brasileiro, o pachequismo, não, é porque há muita diferença. E o River gastou cerca de 400 milhões de reais em contratações de jogadores históricos, mas nenhum deles sequer perto da forma ideal. O próprio treinador do River Plate não consegue reproduzir o que fez na sua primeira passagem. E do outro lado, você tem uma das duas equipes dominantes no continente, no mínimo há meia década. É um time muito forte, que se encontrou no segundo tempo do jogo contra o Ceará, quando o Abel Ferreira coloca Flaco Lopes e Vitor Roque em campo, e ambos fizeram uma partidaça hoje. O Flaco jogou demais no primeiro tempo, desequilibrando o jogo. Palmeiras marca melhor que o River. Palmeiras fisicamente consegue fazer um jogo superior ao do River. Palmeiras é mais intenso que o River, e todos os modelos de jogo do Palmeiras são mais consistentes do que as várias tentativas que Marcelo Galhardo tem feito no River Plate. Então, hoje, são equipes incomparáveis. O 2-1 ficou, entre aspas, bom para o River, diante do que as equipes produziram. Era para ter sido mais. O River acha um gol no chute de fora, no desvio, quando te fazia uma pressão completamente estéril, que não servia para nada. Sim. Era muito mais ter a bola na frente, ficar levantando na área e ver se fazia a torcida, que em certos momentos ficou em silêncio, vendo o Palmeiras jogar em Núñez. E eu acho que a gente viu hoje a classificação de um time que será semifinalista. Peraí, a gente viu o que hoje? A classificação do time que será semifinalista da Libertadores. Para o Palmeiras ser eliminado, é óbvio que um gol, o jogo está aberto, é o River Plate, é futebol, a gente respeita. Mas vai ter que acontecer muita coisa diferente de tudo que aconteceu o ano inteiro e nos últimos meses para o River passar jogando no Brasil. Bertozzi, eu ouvi o Vitor Birner na redação usando a palavra milagre. Só um milagre muda essa situação do River Plate com relação ao Palmeiras.
O Vitor Birner está exagerando ou realmente só um milagre para tirar o Palmeiras da semifinal? Bertozzi, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite ao nosso fã de esportes. Quase de um milagre. Eu falei então, que eu acho que até o gol do Martins Quarta você podia usar a palavra milagre. Foi quando eu usei. Então, eu acho que depois do gol, o programa é depois que o jogo acabou. Mas ele falou isso. Depois do 2-1, porque aí depende de... qualquer vitória do River Plate pro jogo e pros pênaltis, no mínimo. E qualquer vitória do River Plate no campo do Palmeiras, pela história desse esporte, pelo que ela nos ensina, é possível. Mesmo que o River Plate seja um time inferior ao Palmeiras hoje, acho que ficou muito claro hoje que não ficou claro hoje. Tem ficado claro a temporada inteira. A gente falou isso aqui no dia que o Palmeiras passou brincando no jogo de volta contra o Universitário, e o River suando sangue para passar do Libertad nos pênaltis. A gente falou, nossa, mas que diferença, né? Porque se o River não tivesse passado pelo Libertad, seria merecido não passar, né? Enquanto o Palmeiras precisou jogar só meio confronto para poder estar nessa fase. Então, não surpreende. Mas eu acho que o palmeirense, que é cauteloso por natureza, o palmeirense é o primeiro a não cantar vitória, é o primeiro a... Quando o Birner chegar para o amigo dele palmeirense e falar parabéns para a classificação, o amigo dele vai xingar, né? Ele vai falar, fica quieto, porque não acabou ainda. Você acha que eu estava xingando? Eu acho que ele já está te xingando. Já está mesmo. Exato. Porque, primeiro, ele vai, inclusive, lembrar do famoso 3-0, né, de 2000, da Libertadores de 2020, já em 2021. Sim. Que a boa atuação da arbitragem, né, salva o Palmeiras de ser eliminado em casa num jogo quando o River quase consegue, o que você chama de milagre, mas o River quase consegue, numa atuação fantástica. Eram outros tempos? Sim. O trabalho do Palmeiras, que hoje está... de novo, no ótimo momento, estava no começo? Sim. Era outro trabalho do Galhardo? Sim. Mas aquele momento provou que coisas podem acontecer, né? Então, a virada do River, ela absolutamente não é impossível. Dito tudo isso, cara, o Palmeiras é o melhor time e o normal, em condições normais de temperatura e pressão, o normal é o Palmeiras ganhar de novo e ganhar fácil. Porque é um time muito melhor. Hoje, o River... Acho que a ideia do Galhardo se eu fizer tudo como eu faço sempre, vai ser difícil. Então ele tentou fazer algo diferente, tentou mudar o esquema, tentou jogar com linha de 5 atrás. Aí, meu amigo, na primeira bola parada você toma o gol, todo o seu plano, ele vira de ponta cabeça, né? Então fica muito complicado você tentar executar tudo que você pensou. E, de fato, o River só não foi para o intervalo sendo goleado porque teve bola na trave. Enfim, escapou de já... Esse confronto podia ter acabado em 45 minutos. Felizmente para o River... não acabou, mas poderia ter acabado. Vamos ouvir os jogadores do Palmeiras na saída do gramado. Vamos lá. André, queria que você falasse da sua função no campo, né? Todo mundo esperava aí que você fosse jogar até no lugar do Lucas Evangelista, como um homem, mas você fez mais pro lado direito ali na saída. Falasse da sua função, já conseguiu se adaptar rápido e também desse resultado. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, mas tomou pressão no segundo. Como é que você analisa essa pressão do adversário? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, é um time muito qualificado como o River. A gente trabalhou muito bem durante a semana, a gente se preparou bem e sim, na minha posição ali eu tô para ajudar a equipe em qualquer posição que for preciso. E é isso, agora a gente tem que, com muita humildade, trabalhar bastante para fazer um segundo jogo igual a esse. Obrigado, irmão. Então, Roque, queria que você falasse do jogo, você apanhou muito nessa partida, né? A dificuldade de enfrentar o River Plate jogando aqui. E o primeiro tempo, explicar esse primeiro tempo tão bom e depois tomar a pressão que vocês tomaram. Você achou que é natural, é normal? O River ia crescer mesmo? É muito difícil jogar aqui no Monumental, mas fizemos um ótimo jogo. É claro que a parte física cansa um pouco, chega uma hora que cansa. Fizemos os 2 primeiros gols ali e tentamos uma estratégia diferente, mas graças a Deus saímos com a vitória, que é muito importante. É o seguinte, queria que você falasse do sufoco ali que o Palmeiras levou no final, no primeiro tempo tão bom, o que explica e depois o que aconteceu, o cansaço, a pressão, a torcida, e já projetando o próximo jogo, como é que você analisa o cenário do Palmeiras e falar do seu gol também, que transforma você no maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores, isolado agora, né? Não, feliz demais, nós, para lembrar para todo mundo, enfrentamos um time que nos últimos tempos é um dos mais vencedores da Argentina. Tem o melhor treinador da história,
ganhou várias Libertadores, chegou semifinal, final. Então não é que enfrentamos qualquer time, é um adversário muito forte também, como a gente é. Sabíamos que ia ser difícil, obviamente eles mudaram também o esquema no segundo tempo, aí complicou um pouco a gente, mas acho que no primeiro tempo fizemos um jogo muito bom e pudimos até fazer mais gols, mas o mais importante é a vitória. Tomamos um gol que pode acontecer, obviamente também a gente estava cuidando um pouco do resultado, porque não é fácil jogar aqui, é um dos maiores times da Argentina, da América Latina, então um adversário também tem na frente, não é fácil jogar aqui. Obrigado, irmão. Muito bem, lembrando que estamos no YouTube também, né? Um abraço para a galera do YouTube que está acompanhando a gente. Durante os intervalos o programa permanece no YouTube também. Vamos com o Jean Oddi, direto do estádio, acompanhou, falou muito sobre esse primeiro tempo ali no intervalo, né? Jean Oddi destacou muito a primeira metade ali do Palmeiras, né? Até os 22 minutos ali o que o Palmeiras fez. Não sei não, hein, Jean? Tem, nesses quase 5 anos de Abel, alguns recortes, alguns momentos são tratados de forma especial e inesquecíveis pelo torcedor do Palmeiras. Esse começo do Palmeiras, esse primeiro tempo do Palmeiras, eu acho que vai entrar para uma listinha aí pro torcedor, viu? Porque realmente foi um Palmeiras avassalador, podia ter feito 3-0 ali, já resolvido a parada de cara, hein, Jean? Tudo bem? Pois é, William, boa noite para você, boa noite para os amigos. Sem dúvida, eu acho que assim, muito também pela importância do jogo, pela grandeza da partida, pela dificuldade do ambiente, né, que a gente via aqui. A gente ouviu a imprensa argentina falar durante os últimos dias todos, que assim, muito do ambiente tinha que ser levado para campo no começo da partida. E era o que se imaginava, né? Que durante 15, 20 minutos, pelo menos, o River tentasse não deixar o Palmeiras jogar. E foi exatamente o contrário. Eu até citei, né? Comparando o que aconteceu contra o River nesses 25 minutos com o que aconteceu contra o Internacional no final de semana, porque foi muito parecido, né? A intensidade, a maneira de jogar organizadamente, né? Sabendo o que fazer. Então foi um Palmeiras muito superior, que podia, de fato, no primeiro tempo, ter feito até mais gols do que fez. Agora, é claro que o jogo não permite um veredito geral. O Palmeiras foi assim, o Palmeiras foi assado. O River foi assim, o River foi assado, porque foram dois tempos tão distintos que você tem que fazer a avaliação de maneira separada. Óbvio que, de maneira geral, eu acho que ainda que o Palmeiras tenha sofrido um gol, o resultado é muito bom, porque você ganhar aqui no Monumental, com essa torcida aqui, eu vou te falar, assim, acho que é sempre importante quando a gente vem ao estádio, né, a gente viaja para fazer coberturas, trazer um pouco do clima, e era um negócio que dava a impressão mesmo que aquilo que a imprensa argentina falava, insistia dizendo, o ambiente vai ser levado para campo, ia se confirmar antes do juiz apitar. Quando o juiz apita, o Palmeiras faz um grande primeiro tempo, né, e para mim o destaque do primeiro tempo foi o Andreas Pereira, que de certa maneira foi uma novidade, né? Porque havia até a ideia de que ele pudesse não entrar ou que entrasse no lugar do Lucas Evangelista, mas eu até tinha falado anteontem, que eu imaginava que isso pudesse acontecer, ele entrar no lugar do Facundo ou do Maurício, porque no fim é o espaço mais vago do time, né? Aquele lugar em que a titularidade ainda não foi muito bem definida. E, sendo um jogo contra o River Plate fora de casa, cabia imaginar o Andreas Pereira que, sim, ele reforça a marcação em certo aspecto, mas está longe de ser um cara que não sabe o que fazer com a bola nos pés. E para mim fez um grande primeiro tempo. O melhor do jogo para mim foi o Gustavo Gomes, né? Eu não concordo com a eleição do Vitor Roque como o melhor em campo. Acho que o Gustavo Gomes fez uma partida monstruosa. Mas o Palmeiras acho que tem que discutir o que aconteceu na segunda etapa, porque pela qualidade técnica superior, né, ainda que fosse normal tomar uma pressãozinha do River, não conseguir jogar, não conseguir ter a bola, não conseguir criar absolutamente nada na segunda etapa, eu acho que é discutível. E nem estou falando por causa dos 3 zagueiros no final, por causa das mudanças do Abel. Eu estou falando pela postura mesmo que o time teve na segunda etapa. É um ótimo passo, né? Acho que o Palmeiras, ao vencer aqui, ele se coloca como um indiscutível favorito para avançar, mas acho que o River Plate, né, pela experiência dos seus jogadores, tem muito jogador que já passou, mas ainda tem jogadores de seleção argentina nessa equipe, medo eles não têm, então é um time que precisa ser respeitado e acho que o gol no finalzinho, de alguma maneira, mantém aí viva a esperança do torcedor do River, porque assina embaixo que disse o Bertozzi, né,
O River precisa de uma vitória simples. E uma vitória simples por 1-0 para o River Plate não pode ser considerada impossível, mesmo contra um time melhor fora de casa. Família Palmeiras, resultado que deixa aí o River ainda vivo, mas, cara, tenho completamente confiança, né, pelo futebol apresentado pelo Palmeiras, a superioridade aí, a superioridade técnica é incrível, né, o Palmeiras fora de casa ganha de 2-1, poderia ter sido um placar melhor, acho que deu uma desestabilizada ali no final, a arbitragem, né, ter amarelado ali o Everton e tentado a qualquer custo marcado um pênalti ali pro River, né? Mas é isso, meus amigos. Baita vitória, gigante vitória. E o Verdão agora, meus amigos, decide em casa, decide com o apoio da torcida alviverde. Vai ser um caldeirão lá no Allianz para conseguir aí avançar o Verdão para a próxima fase. Meus amigos, que baita partida, baita aula. Vou te falar que você tá de parabéns. O Abel Ferreira, né, foi ousado, colocou o Andreas Pereira para estrear, né, fez ali um nó tático em cima do Gadiardo, né, poderia ter sido muito melhor, um 2-0 estava lindo, 2-1 é excelente também, o empate era bom também, então uma vitória, galera, tá de bom tamanho, só não tá melhor porque poderia ter sido os 2-0, não é mesmo? Mas agora, compartilhe o vídeo, você que gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Aqui no canal Verdão News tem vídeo diariamente com os principais cortes da mídia esportiva, falando das notícias, análises, informações do Palmeiras, beleza? Vou ficando por aqui, forte abraço e fui!